Sejam muito bem-vindos. Lugares incríveis do mundo. É encruzilhada de 3 continentes, a Jordânia se estende de suas cidades milenares aos desertos de Acaba, oferecendo uma fascinante mistura de natureza, cultura e harmonia. Poucos lugares possuem uma história tão rica capaz de inspirar o espírito humano. Trata-se de uma terra de contrastes e diversidade, habitada por povos variados e repleta de cidades e locais que contam as histórias dos diferentes impérios que por lá passaram. O país é adornado com paisagens de tirar o fôlego, cheias de cores vibrantes, desde os cenários surreais do Wadi Rum até as águas turquesas do Mar Morto, o ponto mais baixo do planeta. Venha explorar e descobrir conosco alguns dos fatos mais interessantes e extraordinários sobre a Jordânia. Jordânia e dados geográficos. O Reino da Jordânia está localizado no Oriente Médio, no continente asiático. Faz fronteira ao norte com a Síria, a oeste com Israel e os territórios palestinos, ao nordeste com o Iraque e ao leste-sul com a Arábia Saudita. Possui uma área territorial de 89.342 km², similar à de Portugal. O território da Jordânia é predominantemente desértico, sendo um dos países com menor cobertura florestal do mundo. A Jordânia conta com uma costa de 26 km no Golfo de Aqaba, ao sul do país, e tem uma população de mais de 11 milhões de habitantes, dos quais 70% vivem em áreas urbanas e o restante em áreas rurais. O país é atípico por ser um dos que mais acolhem refugiados no mundo. Estima-se que 1 em cada 3 habitantes, cerca de 3,7 milhões de pessoas, sejam refugiados, principalmente provenientes da Síria e dos territórios palestinos. A Jordânia está dividida em 12 governadorias, conhecidas como Muhafazat. As principais cidades do país são Irbid, a terceira maior cidade do país, localizada ao norte. Zarqa, a segunda maior cidade da Jordânia, situada a cerca de 20 km ao nordeste de Amman. Amman, a capital, localizada no noroeste do país, no Planalto Central. Como é viver na Jordânia? A Jordânia é um oásis de relativa paz e modernidade em uma região volátil, mas enfrenta desafios econômicos, sociais e geopolíticos significativos. Quanto à segurança, Amman, a capital, tem a reputação de ser uma das cidades mais seguras do mundo árabe. A presença policial e militar é forte em lugares públicos. Como medida de segurança, o país goza de certa estabilidade política e social. Por exemplo, é um dos 2 únicos países árabes da região que celebraram um tratado de paz com seu vizinho Israel, e atualmente não existem ameaças graves de conflitos armados ou ataques terroristas dentro do país. Quanto ao custo de vida, o custo médio de vida para uma família de 4 membros em Amman, de acordo com sites especializados, é de cerca de 2.000 dinares jordanianos por mês, ou seja, cerca de $2.800. O estilo de vida em Amman pode ser o de uma metrópole agitada e congestionada com muito tráfego, uma cidade de muitos contrastes, com zonas muito modernas com arranha-céus, centros comerciais e restaurantes de alta gama, mas também bairros antigos densamente povoados, com mercados e vida de rua tradicional. Quanto ao transporte público, embora não seja caro, tem a reputação de não ser muito desenvolvido, embora existam planos para suprir essa deficiência, como a construção de um metrô. Politicamente, o país goza de certa estabilidade. Como uma monarquia constitucional, com um sistema parlamentar frágil, onde o rei mantém ampla autoridade e influência, a monarquia jordana é reconhecida internacionalmente por seu papel na diplomacia e pela instabilidade regional. O rei Abdullah II tem sido um líder diplomático ativo na busca pela paz no Oriente Médio, e a rainha Rania é uma figura proeminente na defesa dos direitos das mulheres no país. Quanto aos serviços básicos nas cidades, por exemplo, em Amman, a capital, geralmente são adequados. No entanto, a nível nacional, o país enfrenta grandes desafios como a escassez de água e falhas no fornecimento de eletricidade, problemas que podem se agravar nas regiões com alta densidade de refugiados. Os jordanianos. Cerca de 95% da população da Jordânia é de origem árabe, com algumas minorias notáveis, como armênios e circassianos. A religião predominante no país é o islamismo, especificamente da vertente sunita. O árabe é o idioma oficial, porém,
Muitos jordanianos também falam inglês fluentemente. O inglês é uma língua de grande importância no país, sendo essencial para os negócios, a educação superior e o turismo. Ele foi introduzido no sistema educacional durante o período em que a Jordânia foi um protetorado britânico, de 1921 a 1946. Os jordanianos são conhecidos por serem hospitaleiros, amigáveis e por darem grande importância aos valores familiares e culturais. Os papéis de gênero tradicionais ainda são muito presentes na sociedade. Uma das experiências mais memoráveis para muitos visitantes do país é vivenciar, em primeira mão, a hospitalidade e a gentileza de um lar beduíno. Compartilhar uma refeição tradicional ou passar uma noite no deserto com uma autêntica tribo beduína, aprendendo sobre sua cultura nômade, é uma oportunidade única. A bandeira da Jordânia é um símbolo nacional muito valorizado e foi adotada em 1928. Ela é inspirada na bandeira da Revolta Árabe de 1916 contra o Império Otomano. A faixa superior preta representa os califas abássidas, a faixa branca central simboliza os omíadas, e a faixa inferior verde remete aos fatímidas. O triângulo vermelho representa a dinastia Hashemita, governante do país, e a estrela branca de 7 pontas simboliza a unidade do povo árabe. Amman, capital da Jordânia, está situada em uma colina das montanhas que atravessam o país. Com mais de 4 milhões de habitantes em sua área metropolitana, é a cidade mais populosa da Jordânia e de toda a região do Levante. Amman é uma cidade com cerca de 7.000 anos de história. Antiga Rabat Amon, foi a capital do reino dos Amonitas, conforme mencionado na Bíblia hebraica. Amman é uma vibrante capital milenar que cativa por combinar ricas heranças históricas com o impulso da modernidade. Um dos lugares onde se pode sentir esse passado milenar é o Museu Nacional da Jordânia, um dos melhores museus arqueológicos da região. Ele abriga várias coleções de artefatos e tesouros arqueológicos da Idade do Ferro, quando os Amonitas e Moabitas habitavam essa região. Outro lugar que testemunha essa história milenar é a Cidadela de Amman, uma colina fortificada que tem sido habitada desde a Idade do Bronze. De lá, é possível desfrutar de vistas impressionantes da cidade e ela abriga várias ruínas antigas, incluindo o Templo de Hércules, construído no século II d.C., durante o reinado de Marco Aurélio, e o Palácio Omíada, um grande complexo palaciano do período Omíada no século VIII d.C. Em 63 a.C., a cidade foi conquistada pelos romanos, que a renomearam como Filadélfia. Durante os períodos romano e bizantino, importantes edifícios foram construídos, como o Teatro Romano, erguido durante o reinado de Antônio Pio, com capacidade para até 6.000 espectadores. Embora o teatro tenha sido abandonado no século VI d.C. e redescoberto no século XIX, hoje ele é um dos mais bem conservados do mundo e uma das principais atrações da cidade, especialmente quando um concerto é realizado no local. Em 635 d.C., a cidade caiu nas mãos dos árabes muçulmanos e se tornou um importante centro de aprendizado islâmico entre os séculos VII e IX d.C. Atualmente, Amman conta com importantes mesquitas, como a Mesquita do Rei Abdullah, que foi construída entre 1982 e 1989. Ela é um ícone do horizonte urbano da cidade e uma das maiores mesquitas da região. O território jordaniano foi ocupado há milhares de anos. Durante a Idade do Bronze, surgiram na região importantes reinos semitas, como o reino de Edom, Moabe e Amon, aos quais a Bíblia faz ampla referência. Na Idade do Ferro, a região foi conquistada por impérios estrangeiros, começando com o reino de Israel, comandado pelo rei Davi no século XI a.C., seguido pelos assírios, babilônios, persas e até Alexandre Magno no século IV a.C. Após a morte de Alexandre Magno, surgiu na região o reino dos Nabateus, um povo de origem árabe que se dedicava ao comércio de caravanas e cuja capital era a antiga cidade de Petra. Durante seu apogeu, os Nabateus dominaram desde o deserto do norte da Arábia até partes do sul da Síria e o deserto do Negeu em Israel. O domínio nabateu terminou no ano 106 d.C., após a conquista da região pelos romanos. O período romano viu a chegada do cristianismo à região, que se tornou um importante centro cristão. Durante o período bizantino, até a chegada dos muçulmanos no século VII d.C.,
quando o Islã foi introduzido como religião dominante, a Jordânia fez parte de vários califados e impérios muçulmanos por mais de 1000 anos, até 1917, quando, durante a Primeira Guerra Mundial, o exército britânico, comandado pelo general Edmund Allenby, conquistou a região em 1920. O Reino Unido recebeu um mandato da Sociedade das Nações para administrar Transjordânia, a região a leste do Rio Jordão. O mandato britânico durou até 1946, quando Transjordânia se independizou e se tornou o Reino Hashemita da Jordânia. O Mar Morto. O Mar Morto, uma maravilha natural única no mundo, compartilha suas águas entre Jordânia e Israel. Conhecido em árabe como Alvar al-Majid, o impressionante Mar Morto é um dos principais atrativos da Jordânia. Nadar nele é uma experiência inesquecível, já que suas margens, a 430 metros abaixo do nível do mar, marcam o ponto mais baixo do planeta. Localizado na depressão mais baixa da Terra, o lago ocupa o grande vale do Rift, uma fenda geológica que se estende da Turquia até o leste da África. O nome o Mar Morto foi dado na antiguidade devido à sua salinidade única, que praticamente elimina qualquer forma de vida marinha. O lago é alimentado principalmente pelo Rio Jordão, que flui ao sul a partir da Galileia, mas, devido a distúrbios geológicos, ele não possui escoamento. Em vez disso, a água evapora de sua superfície à razão de milhões de litros por dia, causando uma deposição contínua de sal em suas margens. Desde os tempos bíblicos, o Mar Morto também é chamado de o Mar Salgado. Seus níveis de sal são de 9 a 10 vezes maiores do que os encontrados nos oceanos. Enquanto a água do mar possui cerca de 3 a 4% de sal, a do Mar Morto ultrapassa os 30%. A alta densidade de minerais faz com que seja possível flutuar sem esforço em suas águas. Além disso, sua textura oleosa e rica em minerais é considerada terapêutica, o que atrai visitantes em busca de suas propriedades curativas. Por isso, há resorts de luxo ao longo de sua costa, oferecendo comodidades modernas e tratamentos de spa. A educação na Jordânia. A Jordânia é conhecida por ter uma das maiores taxas de alfabetização no Oriente Médio, sendo a educação um reflexo de sua rica diversidade cultural e tradições arraigadas. As escolas oferecem uma educação abrangente que inclui tanto aspectos acadêmicos quanto valores culturais e religiosos do país. A religião desempenha um papel importante na educação, com mesquitas, igrejas e locais religiosos que nos oferecem uma amostra da cultura e história do país. O ensino do Islã faz parte do currículo obrigatório, pois é a religião oficial. Por isso, a educação em todos os níveis é ministrada em árabe. No entanto, no ensino superior, a educação é bilíngue, com aulas em árabe e inglês. Além disso, a educação na Jordânia oferece uma ampla gama de atividades extracurriculares, como caminhadas em Wadi Rum, escalada em Petra ou caiaque no Mar Morto, proporcionando oportunidades para desenvolver habilidades físicas enquanto se explora a impressionante beleza natural do país. Outro aspecto importante na educação é o incentivo ao ensino do patrimônio cultural do país, como a cultura equina, que é parte integrante da identidade nacional. Os cavalos têm uma longa história na cultura jordana e são um elo com a herança beduína do país. Também se promove o trabalho artesanal, como cerâmica, tecelagem, mosaicos bizantinos e escultura em madeira, que desempenham um papel importante na formação e nos valores educacionais na Jordânia. O leste da Jordânia é uma região diversa e fascinante que oferece uma combinação única de paisagens naturais, desde os vastos desertos até as escarpadas e verdes colinas de Ashraq. Essa região se estende desde o leste de Amman até as planícies pedregosas do deserto oriental, que se estendem ininterruptamente até a fronteira do país com o Iraque e as areias do Wadi Araba, que vão até a Arábia Saudita. O principal atrativo da região é o circuito de estradas desérticas, que passa por uma série de fortalezas e palácios da época islâmica dos Omíadas, conhecidos como Castelos do Deserto. Construídos entre os séculos VII e VIII d.C., esses castelos oferecem uma visão fascinante da história e cultura da época, sendo alguns deles declarados Patrimônio da Humanidade. Essa rota comercial foi responsável por conectar os caminhos de Judéia e Jordânia com os de Síria e Iraque. Além disso, a região abriga cidades e reservas naturais que servem como oásis no meio do deserto,
como Ashrak, lar de importantes zonas úmidas com rica vida selvagem, e a cidade de Al-Jimal, conhecida como o Oásis Negro devido à grande quantidade de rochas basálticas. No entanto, o leste da Jordânia tem enfrentado grandes desafios nos últimos anos, pois a região abriga vários campos de refugiados, principalmente sírios que fugiram da guerra civil em seu país. Esses campos de refugiados são comunidades densamente povoadas que enfrentam uma série de desafios, como a falta de recursos, acesso limitado ao trabalho e dificuldades para se integrar na sociedade jordaniana. A comida jordaniana é rica, variada e com influências da culinária árabe, turca, grega e medieval. Alguns dos pratos e comidas mais emblemáticos são o mansaf, que é o prato nacional. Ele é preparado à base de cordeiro, arroz e um fermentado de iogurte chamado amed. Outro prato é o musacan, onde o frango é cozido com especiarias como cominho, canela e sumac até ficar bem macio. O kanaf é uma sobremesa árabe feita com queijo assado coberto com uma fina e crocante camada de massa, servida quente com xarope de açúcar ou mel. O pão árabe é o pão tradicional jordaniano consumido diariamente, e o chá árabe é preparado forte e quente, sendo a bebida habitual nas refeições jordanianas. O falafel, embora seja originário do Oriente Médio em geral e não exclusivamente da Jordânia, é muito popular no país. São croquetes de grão de bico e especiarias fritos, até ficarem dourados e crocantes. Finalmente, entre muitos outros. O hummus, um purê feito de grão de bico, tahine, suco de limão e alho, é comumente servido como molho com pão pita ou legumes. A economia na Jordânia. A economia da Jordânia é diversificada e depende em grande parte do setor de serviços. A agricultura é limitada devido à escassez de água e aos terrenos áridos. Ainda assim, o país produz cultivos como oliveiras, frutas e vegetais, sendo o Vale do Jordão a região mais fértil do território. Diferentemente de seus vizinhos árabes, a Jordânia não obtém receitas significativas do petróleo ou gás, pois sua produção desses recursos é insignificante. A base econômica do país está no turismo, que é uma importante fonte de renda, graças a atrações históricas e naturais, como Petra, o Mar Morto e Wadi Rum, que atraem visitantes de todo o mundo. Além disso, a Jordânia é o terceiro maior produtor mundial de fosfatos, utilizados na fabricação de fertilizantes. A mineração e a exportação de alguns minerais também contribuem para a economia. O país depende significativamente de ajuda externa e investimento estrangeiro para sustentar sua economia, incluindo o desenvolvimento da indústria manufatureira. A Jordânia aproveita sua localização estratégica como um elo entre a Europa, Ásia e África para atrair negócios e investimentos. Petra. Existem poucos lugares no mundo onde a paisagem e a civilização humana se combinam de forma tão espetacular. Petra, no sul da Jordânia, é um deles. Esculpida entre montanhas rochosas e desfiladeiros de arenito, esta espetacular cidade nabateia é um dos sítios arqueológicos mais evocativos do mundo. Conhecida como a Cidade Rosa, Petra é uma maravilha do mundo antigo, onde suas monumentais fachadas, escavadas na rocha, refletem os remoinhos de cores das colinas e vales ao seu redor. Durante o século I a.C., a cidade já fazia parte de um importante império comercial estabelecido pelos nabateus, uma antiga civilização cujo poderoso reino, a Confederação Nabatia, se estendia desde o Mar Vermelho até o Eufrates e floresceu no deserto da Jordânia. Antes da chegada dos nabateus, Petra não passava de um simples ponto de parada no deserto. Entre os séculos III a.C. e depois de Cristo, os nabateus construíram esta magnífica cidade. Após o declínio dos nabateus em 106 d.C., a região passou para o domínio romano, seguida pelos bizantinos, muçulmanos e cruzados no século XII. Desde então, Petra permaneceu esquecida até 1812, quando foi redescoberta pelo explorador suíço Johann Ludwig Burckhardt, tornando-se não apenas a maior atração turística da Jordânia, mas também uma visita obrigatória. Em 1985, foi declarada Patrimônio Mundial da Humanidade e, em 2007, foi considerada uma das novas 7 maravilhas do mundo. Atualmente, Petra permanece escondida no fundo de um vale remoto, no coração das montanhas de Xará, protegida do mundo exterior por uma impenetrável barreira de rocha.
Esta antiga cidade continua cercada de mistério, pois apenas 20% dela foi redescoberta. Ao adentrar pelo estreito desfiladeiro conhecido como o Sikh, você ficará impressionado com a majestosidade do tesouro, um imponente templo escavado na rocha que parece surgir do nada, tornando-se a fachada mais famosa do local devido à sua arquitetura ornamentada. Ao explorar suas ruelas, você descobrirá tesouros como o Teatro Romano, os templos do tesouro e as tumbas reais, onde descansam os reis nabateus. Jordânia, restos arqueológicos. A Jordânia é um país excepcionalmente rico em restos arqueológicos, com mais de 1000 sítios. O país é considerado um dos locais com maior concentração de sítios arqueológicos do mundo, com uma variedade que abrange desde a pré-história até a época medieval. Desde a imponente Petra, a cidade nabateia esculpida na rocha, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, até importantes vestígios da presença romana na Jordânia, como a própria Amã, a antiga cidade romana de Filadélfia, com o já mencionado Teatro Romano e o Templo de Hércules, até cidades como Gerasa, uma antiga cidade romana localizada no norte do país, e sem dúvida, uma das joias da Jordânia e um destino imperdível para qualquer entusiasta de história e arqueologia. Gerasa foi fundada no século II a.C. com o nome de Gerasa, como parte da Decápolis, uma aliança de 10 cidades greco-romanas na região. Gerasa conta com sítios marcantes, como o Arco de Adriano, uma porta triunfal que comemora a visita do imperador Adriano à cidade em 129 d.C., o Fórum Oval, sua praça principal cercada por colunas, e a Rua Columnada, a principal via da cidade, com mais de 1 quilômetro de comprimento, ladeada por colunas. Próximo a Gerasa, encontra-se a cidade de Uncais, a antiga cidade greco-romana de Gadara, um destino turístico popular devido às suas impressionantes ruínas romanas e suas belas vistas para o Lago de Galileia. A cidade também é conhecida por ter recebido a visita de Jesus de Nazaré e por ser o local onde o endemoniado gadareno foi curado, conforme relatado nos Evangelhos. O deserto meridional. Os enormes desertos orientais da Jordânia são, em sua maioria, planícies pedregosas, mas grande parte do deserto meridional é de areia, prenunciando as dunas e os vastos vazios do interior da Arábia. No extremo sul, encurralada na única faixa costeira do país, às margens das águas quentes do Mar Vermelho, encontramos Aqaba, a cidade portuária mais importante da Jordânia e um paraíso para os amantes do mergulho e snorkel. Suas águas cristalinas abrigam recifes de corais vibrantes e uma rica diversidade de vida marinha, com peixes multicoloridos, golfinhos e tartarugas, o que a torna um dos melhores destinos de mergulho do mundo. Mas sem dúvida, o mais reconhecido desta região encontra-se terra adentro, na extraordinária paisagem desértica de Wadi Rum, uma das topografias mais espetaculares do planeta, formada por enormes pináculos rochosos de Corocre, erosionados em formas bulbosas e extravagantes que se erguem até 600 metros do fundo plano do vale, como ilhas em um mar de areia vermelha. Wadi Rum é conhecido como Vale da Lua por suas imponentes formações rochosas esculpidas pelo vento e pela areia durante milhares de anos, que nos transportam a uma paisagem lunar de beleza incomparável. Este deserto também possui uma longa história, pois recebe o nome da rede de vales de Guadix, que por milênios ofereceram o caminho mais fácil através da região para os beduínos nômades e as caravanas comerciais em rota para ou a partir da Península Arábica. Além disso, acredita-se que o Rum deriva da antiga palavra semítica Uirum, que significa alto ou alturas, uma provável referência aos enormes penhascos que surgiram das areias há milhares de anos. No entanto, este deserto também foi conhecido por ter sido o refúgio de T. Lawrence, ou Lawrence da Arábia, que conduziu aqui muitas operações de guerrilha no deserto durante a Primeira Guerra Mundial. Atualmente, a região, declarada Patrimônio da Humanidade, continua habitada por tribos seminômades beduínas e é ponto de partida para excursões de camelo ou jipe pelas areias vermelhas, com acomodações ecológicas que são um refúgio ideal no deserto. Os beduínos na Jordânia, um povo nômade que habita o deserto da Jordânia há séculos, mantém uma forma de vida enraizada em tradições ancestrais e um profundo respeito pela natureza, adaptando sua vida ao ambiente árido e vasto das regiões desérticas do país. Seu estilo de vida é baseado na criação de animais, principalmente cabras, ovelhas e camelos. Esses animais lhes fornecem leite, carne e lã, além de servirem como meio de transporte.
Além disso, os beduínos vivem em tendas feitas de pelos de cabra ou camelo, que são fáceis de montar e desmontar, adaptando-se ao seu estilo de vida nômade. Poucos jordanos levam hoje um estilo de vida beduíno. Estima-se que apenas 7,5% da população do país possa ser considerada nômade, embora 98% dos jordanos afirmem ter ascendência beduína. Por isso, conservam vestígios da cultura, tradições e o pensamento beduínos, onde a família é o núcleo da sociedade, com laços familiares sólidos que se estendem por gerações. Atualmente, os beduínos continuam se deslocando continuamente de um lugar a outro, seguindo os pastos e as fontes de água, praticando habilidades antigas como a falcoaria e a artesania têxtil. Dessa forma, preservam sua herança cultural, a generosidade e hospitalidade para com seus convidados, suas artesanias, tapetes e roupas, como o longo vestido negro usado pelas mulheres beduínas, chamado taú ou madraga, cobrindo a cabeça com uma faixa chamada usaba. Jordânia e o cinema. A Jordânia é conhecida como a terra do cinema, um destino cinematográfico único que encanta por sua rica história cultural e pela beleza natural incomparável de suas paisagens desérticas, cânions profundos, ruínas antigas e cidades históricas. A Jordânia tem sido escolhida como cenário para mais de 500 produções cinematográficas de renome internacional, desde épicas histórias bíblicas até thrillers de ação. As paisagens desérticas de Wadi Rum, conhecidas como o Vale da Lua, serviram como pano de fundo para dezenas de filmes, como Lawrence da Arábia, Prometheus, e produções da franquia Star Wars, como Rogue One e a Ascensão Skywalker. Estas paisagens proporcionam uma atmosfera única e futurista a essas produções. Wadi Rum também foi cenário de Perdido em Marte, devido às suas vastas planícies de areia vermelha, que criam um ambiente perfeito para recriar o planeta Marte. Além disso, Petra, a cidade nabateia esculpida na rocha, foi cenário de filmes como Indiana Jones e a Última Cruzada e Transformers e A Vingança dos Derrotados. Seus templos, tumbas e monumentos talhados na arenisca avermelhada transportam os espectadores para um mundo antigo repleto de mistério e aventura. Outros locais, como o Mar Morto, o ponto mais baixo da Terra, com suas águas salgadas e paisagens áridas, criam um ambiente surreal que fascina cineastas de todo o mundo. Este cenário foi usado em produções como Cruzada. A Jordânia não é apenas um cenário impressionante para filmes de Hollywood, mas também é sede de festivais internacionais de cinema, como o Festival de Cinema de Amman, que celebra e promove a indústria cinematográfica local e internacional. Experiências memoráveis na Jordânia. A Jordânia oferece uma ampla variedade de experiências únicas para viajantes e visitantes. Embora já tenhamos falado sobre Petra e sua famosa Fachada do Tesouro, o Parque Nacional de Petra abrange uma área de aproximadamente 600 km² e proporciona diversas experiências inesquecíveis. Entre elas, destaca-se um passeio de camelo ou um tour completo pelo Sikh, um impressionante cânion cujas passagens estreitas foram usadas pelos nabateus para defender sua cidade. Durante o percurso, é possível visitar outros tesouros arqueológicos, como o Teatro Nabateu, um dos maiores e mais bem preservados teatros romanos no mundo árabe, com capacidade para cerca de 7.000 espectadores. Outro destaque é a Igreja Bizantina de Petra, construída no século V d.C., um testemunho da importância do cristianismo na região durante o período bizantino. Outro local imperdível é o Mosteiro Aldeir, construído, segundo especialistas, no século I a.C. para uma divindade nabateia. Após a conquista romana e a posterior chegada do cristianismo, o edifício foi reutilizado como um mosteiro por monges beduínos durante séculos. Próximo ao sítio arqueológico de Petra, na cidade de Wadi Musa, encontra-se o Museu Arqueológico de Petra, que oferece uma visão fascinante da história nabateia, romana e bizantina da região. Cerca de 40 quilômetros ao norte de Petra, há outro tesouro histórico da Jordânia, o Castelo de Shoba com Monte Real. Este é um dos vestígios mais bem preservados da arquitetura militar construída pelos cruzados na Terra Santa. O castelo foi erguido em 1115 pelo rei Balduíno I de Jerusalém para proteger a rota entre Damasco e o Egito e fortalecer a presença dos cruzados na região. Para finalizar, vale mencionar uma experiência verdadeiramente única de explorar o Wadi Rum. Seja em um veículo ou montado em um camelo, a visita já é inesquecível, mas dormir em um campo lunar ou marciano eleva a experiência a outro nível.
Uma das formas mais espetaculares de vivenciar isso é hospedando-se em um dos hotéis bolha. Esses hotéis exigem reservas com cerca de 6 meses de antecedência, com um custo médio de $150 por noite. O norte da Jordânia. A região norte da Jordânia é uma área montanhosa que contrasta significativamente com a região sul do país. Enquanto o sul é conhecido por seus vastos desertos e pelo Mar Morto, o norte apresenta uma topografia mais montanhosa, com vales férteis e prósperos. Nesta região, encontramos o Vale do Jordão, uma área agrícola altamente fértil, conhecida por sua produção de frutas e vegetais. A fronteira entre a Jordânia e Israel é formada naturalmente pelo famoso Rio Jordão, que se estende por cerca de 100 quilômetros, desde o Mar da Galileia, no norte, até um pouco ao sul do Mar Morto, no Vale do Jordão. Essa é uma região desmilitarizada em ambos os países, conforme o Tratado de Paz assinado por Jordânia e Israel em 1994. É também uma área muito fértil, tanto em Israel, em locais como Beit-Shean, quanto na Jordânia, na planície de Gor, onde o clima mediterrâneo favorece colheitas abundantes de vegetais, cereais e frutas. Às margens do Rio Jordão, encontra-se uma localidade chamada Betânia, situada em um ponto estreito do rio, com apenas 20 metros de largura. Esse local é tradicionalmente identificado como o lugar onde Jesus de Nazaré foi batizado por João Batista. Jordânia e a Terra Santa. A conexão entre a atual Jordânia e a Bíblia é consideravelmente importante, pois vários eventos bíblicos ocorreram no que hoje é a Jordânia. Desde o território dos antigos reinos de Amon e Moabe, cuja fronteira tradicional foi identificada no atual Wadi Mujib, conhecido como o Grande Cânion da Jordânia, até as montanhas de Seir. Localizadas ao sul da Jordânia, estas montanhas faziam parte do território do reino bíblico de Edom, que, de acordo com o livro de Números, dominava o caminho real da Jordânia na época em que os israelitas chegaram a Canaã. Vale mencionar que Wadi Mujib é tradicionalmente identificado como o local para onde Ló fugiu, buscando abrigo em uma caverna para se proteger da destruição de Sodoma e Gomorra, onde também se encontra o pilar petrificado em que sua esposa foi transformada. Na Jordânia, encontramos também o famoso Monte Nebo, uma montanha localizada ao noroeste da cidade de Madaba e a oeste do Rio Jordão, com uma altitude de 817 metros acima do nível do mar. Este foi o local onde Moisés contemplou pela primeira e última vez a terra prometida antes de morrer. Do topo, é possível obter vistas panorâmicas impressionantes do Vale do Jordão, do Mar Morto, da cidade de Jericó e de outros pontos de interesse. O Wadi Musa é onde se encontra a cidade de Petra, considerada o lugar da última parada dos sábios vindos do Oriente para conhecer o rei dos judeus que havia nascido. Além disso, Petra foi refúgio para muitos judeus que fugiram da destruição de Jerusalém no ano 70 d.C. Por fim, chegamos à região do Mar Morto, identificada como o local onde se encontravam as cidades de Sodoma e Gomorra, destruídas devido à sua imensa maldade e injustiça. O Caminho do Rei é uma longa e sinuosa estrada que atravessa algumas das paisagens mais belas da Jordânia, cenário de batalhas, comerciantes e peregrinos desde a antiguidade. Atualmente, é uma estrada de 335 quilômetros chamada Tariq al-Malik, ou Estrada do Rei, que passa por vários pontos de interesse histórico e cultural. A estrada desce por vales, de maiores a menores, sendo o mais espetacular deles o formidável Wadi al-Mujib. Já no ano de 1200 a.C., este caminho é mencionado no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 20, quando Moisés se dirigiu ao rei de Edom, que negou a permissão para percorrê-lo. Mais tarde, os nabateus o utilizaram para o comércio entre a Arábia e a Síria, quando os romanos anexaram o reino nabateu. O imperador Trajano renovou a antiga calçada para facilitar as viagens e o comércio entre sua capital regional, Bosra, na atual Síria, até a costa do Mar Vermelho. Os primeiros peregrinos cristãos visitaram vários locais dentro e fora do Caminho Real, em torno de Madaba, conhecida como a Cidade dos Mosaicos por sua espetacular coleção de obras de arte em mosaico do século IV. A principal atração da cidade é o fabuloso mapa em mosaico da Terra Santa, que está na Igreja de São Jorge, no centro da cidade, e recebe milhares de peregrinos até hoje. Também os cruzados utilizaram a via como eixo de seu reino, o Ultra Judá, além do Jordão.
Eles fortificaram posições ao longo do caminho nas cidades de Karak e Shaubak, onde ainda se conservam extensos restos de castelos e fortalezas cruzadas. E o que dizer também da espetacular biodiversidade da região, como a que encontramos na Reserva Natural de Dana, um oásis de biodiversidade no coração do deserto, com uma área superior a 320 km². A reserva está localizada em um vale isolado, ideal para acampamentos e caminhadas, e abriga uma grande variedade de flora e fauna, incluindo mais de 700 espécies de plantas, aves e mamíferos. Se você chegou até aqui, comente. Jordânia é incrível. Conta pra gente se você acha que faltou alguma outra informação importante e qual o próximo lugar que você quer conhecer. Esperamos que tenha gostado desta incrível viagem pela Jordânia. Muito sucesso para você! E até o próximo vídeo.